Alô, você, meu amigo, você, minha amiga, muito obrigado por você estar já aqui conosco em mais este dia. Muito obrigado pela audiência, você do YouTube. Já curtiu aí, não? Dá uma curtida. Se não curtir também, dá uma descurtida, vamos dizer assim, né? O pessoal aí do Facebook, o pessoal aí do Twitter, o pessoal do Instagram, muito obrigado por essa audiência. E eu já vou lembrando que na descrição nós temos os links aqui do nosso programa. Link, por exemplo, para você confirmar sua inscrição no YouTube, se você ainda não é inscrito. Lembrando que no Facebook nossa página é uma fanpage, basta você seguir, você curtir, a mesma coisa acontecendo no Instagram, e você também no Twitter pode nos seguir, porque nós fazemos também postagens no Twitter, tá? Deixa eu lembrar vocês aqui, ó, deixa eu ir logo essa página, tá aqui, o cardinô.com.br, essa é a nossa página oficial, né? cardinô.com.br, o nosso site, e você já vai observando comigo no nosso site, todas as nossas postagens estão aqui, ó, todas as nossas postagens, ok? Então, quando você quiser dar uma olhada nas postagens, você vai direto aqui, lembrando que tem o botão para você compartilhar, ó, você pode compartilhar, beleza? Você tem inclusive a opção de compartilhar até mesmo no WhatsApp. Você pode copiar o link, né? Tem aqui, ó, você gera o link, tem o Facebook, Twitter, tá? Pode compartilhar também por e-mail, ou então aqui em cima você vê que tem também o compartilhamento pelo WhatsApp. E aqui também está a nossa loja, nessa parceria com o Magazine Luiza. Então você pode procurar aí o produto que você quiser. Tem diversas opções, inclusive para o pessoal que gosta de esporte, viu? Tá aí, ó. Tem diversas opções e alguns produtos úteis que eu separei aqui para vocês. Beleza, não? Tá aí o nosso site, cardinô.com.br, e eu coloco também a nossa loja sempre também na descrição do nosso vídeo. Já abrindo o nosso programa de hoje, eu me lembro que uma jornalista que recentemente faleceu, inclusive foi uma grande surpresa, né? Ela com 60 e poucos anos, ela faleceu. Ela tinha um programa que nem sei se eles mantiveram, tá? Mas não vem ao caso. O nome era bastante sugestivo. O nome Fatos e Versões. Fatos e Versões. A questão da versão, hoje, é um nome muito em voga, que você já deve ter ouvido falar, né? Um sinônimo, narrativa. Narrativa. Então você tem o fato, você tem a versão ou narrativa, que é o jeito que você interpreta aquela informação. A maneira que você vai colocar aquela informação para o público. Essa questão da narrativa é muito importante porque muitas vezes a maneira que você fala, ela distorce o fato. Distorce o fato. E isso, hoje, nós estamos muito acostumados a verificar. Eu disse para vocês que quando estávamos no início dessa pandemia, vieram numa emissora me dar um texto dizendo que era para eu ler aquele texto, fazer uma gravação daquele texto a ser exibido na emissora. E eu disse que não iria ler aquele texto. É aquela história do fica em casa. Aquela história do fica em casa. Você pode até dizer, mas Cardinô, você não concorda com o negócio do fica em casa? Não, não concordo. Não concordo. É como eu estou dizendo para vocês, há fatos e há versões, ou como se chama hoje em dia, narrativas. Saiu uma pesquisa semana passada da Universidade Johns Hopkins e é um estudo que envolve mais de 18 mil fatos. Mais de 18 mil fatos. Um estudo amplo, enorme. É a ciência. Lockdown teve baixo impacto na redução de mortes, diz estudo. A análise de pesquisadores da Universidade Johns Hopkins afirma que a medida diminuiu a mortalidade causada pela Covid em só 0,2%.
A análise dos pesquisadores revelou que as medidas tiveram nenhum ou baixo impacto sobre a redução de mortes causadas pela Covid-19. Você pode até comentar comigo e dizer o seguinte, que essa situação, ela 0,2%, né, poderia ter salvo muitas vidas. Se você levar em consideração por aí, tudo bem. Mas o mesmo estudo afirma que o fato da pessoa ter ficado em casa, muita gente ficou em casa e acabou se contaminando e, sem atenção, acabou falecendo. Exatamente pelo fato de ter se isolado socialmente. Fora outras questões envolvidas nesse aspecto, que é a fome, o desemprego, situações que vocês estão vendo aí, né? E vejam vocês, tá? Percebam, não é apenas o nosso país. Isso está acontecendo em todo o mundo. Todo país que houve lockdown está enfrentando desemprego, inflação alta. Eu cito aqui Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha, Portugal, todos os países. E o Brasil. A conta chegou. A conta chegou. Fora nessa questão da educação, saiu agora a pesquisa do Todos pela Educação falando sobre a questão do desenvolvimento das crianças no aspecto de ler e de escrever. Geralmente as crianças começam a ler e escrever entre os 6 e 7 anos. 66%, segundo a pesquisa da ONG Todos por Educação, baseado no IBGE, 66% das crianças não aprenderam a ler e escrever por conta exatamente do isolamento e da falta de aulas presenciais. Esse problema do que é fato e do que é versão é uma situação que você, a todo instante, a todo momento, você vai se ver envolvido. É uma coisa assim impressionante. Impressionante. Hoje, o que a gente observa pela imprensa, e não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Inclusive você observa que formaram até um consórcio de imprensa. Aqui no Brasil, e tem outros consórcios em outros países. Aí você pergunta, sim, mas Cardinô, todos os veículos de imprensa fazem parte desse consórcio? Não. É aqueles que pensam de uma maneira parecida ou até mesmo igual. Tá? Não tem essa coisa de o consórcio de imprensa é a verdade. O consórcio de imprensa é o fato. Para você ter uma ideia, eu botei essa notícia da Universidade de Johns Hopkins mostrando que o lockdown não foi efetivo, uma situação que muitos cientistas já alertavam, inclusive da própria Organização Mundial da Saúde. A OMS fez alguns alertas. Mas o pessoal foi na contramão da ciência e dizendo que era ciência. E nós acabamos engolindo essa conversinha mole. E é conversinha mole, porque não é fato, é versão. Ou como se diz muito hoje, né, como eu afirmei, porque está em voga, é narrativa. Para os meus amigos aqui de Pernambuco e outras pessoas que acompanharam durante basicamente 8 dias, né, uma perseguição a um elemento criminoso no município de Glória do Goitá, um município de 30 mil habitantes no estado de Pernambuco. Aí teve uma entrevista coletiva, né, para se afirmar que o cara estava preso. Estava preso. No primeiro momento foi preso. Ele foi preso? Né? Não, ele não foi preso. Ele se entregou. Se entregou. Mas ele está preso? Sim, ele está preso. Mas ele não foi preso. Ele se entregou. Então a questão do fato e da versão. No primeiro momento, não, ele foi preso. Ele está preso, não, ele está preso. Mas ele se entregou. Não foi a polícia que conseguiu prendê-lo. Eu vou colocar a entrevista coletiva aqui só para você entender do que eu estou falando e depois eu comento com vocês. A prioridade 00
do interior do estado era capturar esse indivíduo, e no dia de hoje nós chegamos à captura desse indivíduo que ceifou a vida de 2 jovens. Não foi fácil. O fato dele ter se apresentado não desmerece as ações das polícias. Ele não tinha outra alternativa a não ser se apresentar. E nós, como polícia, garantimos a vida dele. Foi ouvido, será recolhido em breve e agora estará à disposição do Poder Judiciário. A investigação foi muito bem conduzida pelo Dr. Guilherme, pelo Dr. Azobel, pelo Dr. Eric. Temos elementos que indicam a participação dele de forma cabal no assassinato das 2 jovens. O efetivo da Polícia Civil que nós empregamos desde o primeiro momento: Delegacia de Homicídios de Vitória de Santo Antão, Delegacia Seccional de Vitória de Santo Antão. Deslocamos 2 equipes especializadas em homicídios de Caruaru para Vitória de Santo Antão. Deslocamos a gerência operacional da DINTE1 da Polícia Civil para Vitória de Santo Antão. Não paramos um segundo sequer, dia e noite, atrás desse indivíduo. Tudo que podia ser feito para capturar esse rapaz foi feito pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, que trabalham de forma irmanada. Aqui em Pernambuco as ações são compartilhadas, tanto as ações operacionais quanto ações estratégicas de inteligência. Esse indivíduo ele estava acuado. Desde a segunda-feira a gente estava em loco, as nossas equipes da DIRESP, ou seja, o Batalhão de Operações Especiais, o nosso BEP, a antiga CEOSAC, o Canil estava, ou seja, nós tivemos aí, só de especializadas, aproximadamente 80 homens em loco. Hoje começamos a implementar mais ações, pedimos mais reforço à nossa DIRESP, né, onde estávamos em loco com 120 policiais militares, inclusive técnicos em patrulhamento rural. O Canil estava também no local e conseguimos aí, através do policiamento que nós fizemos na região, fazer com que o mesmo viesse a se entregar à nossa Polícia Civil. E com os esforços da Polícia Militar e dos demais atores, conseguimos com que o alvo dessa investigação ele ficasse realmente acuado e não tivesse outra alternativa, senão sair e se abrigar com os familiares. Era isso que a gente esperava e realmente o que aconteceu. E aí nós negociamos com os familiares para que realmente apresentasse, dizendo que na verdade, e como na verdade acontece, seria a melhor opção. A melhor opção seria ele se entregar de forma tranquila e ao mesmo tempo que ele estaria sendo conduzido à delegacia preso, ao mesmo tempo estaria também preservando a vida e a integridade física dele. Isso é o que aconteceu. A família entendeu isso aí, ele também entendeu que seria a melhor resposta a dar, né? E com isso nós conseguimos no dia de hoje, na manhã de hoje, junto com a família, com a Defensoria Pública, com o nosso delegado de Glória do Goitá, que está respondendo de Glória do Goitá, que é Azobel, o divisional, e a gente conseguiu realmente o êxito para que ele se entregasse, e assim foi feito. Na verdade, a família não deu abrigo a ele. Ele estava foragido no mato. Tem uma série de estratégias a serem comentadas nesse caso. Nesse caso, a gente força o indivíduo a não descansar, né? Nós fica nesse revezamento, fica se investigando quadrantes, sai tropa, entra tropa. E aí, com esse cansaço, na verdade, ele não tem outra alternativa senão procurar abrigo, procurar realmente. E com esse cansaço, ele também faz com que a família, entendendo que é a melhor sugestão e a melhor maneira de ser realmente conduzido esse processo, é ele se entregando. E realmente é isso que a gente faz, né? São forças que a gente vai, são dias incansáveis, mas que tem um resultado sempre e quase sempre
positivo, como agora aconteceu. Quando nós, policiais, partimos para prendê-lo, ele se embrenhou na mata, né? Local que ele conhece desde menino, local que ele domina, né? Tem todo o conhecimento. Tínhamos várias dificuldades. Uma delas, por exemplo, os cães. De madrugada, quando você ia ao local que se dizia, existem muitos cães, passavam a latir. Era um ambiente muito difícil de se trabalhar. Tudo conspirava em favor dele. E aí a estratégia é tirar ele dali. A gente teria que tirá-lo dali para que a gente pudesse, na verdade, aí entra a Polícia Militar, entra os cães, BEP, né? Enfim, todos os atores para fazer com que a nossa estratégia, né, a estratégia de todos, viesse dar resultado. Como assim houve, né? A família também ficava na esperança, né, de tê-lo realmente com vida. Isso a gente dava. Isso é um trabalho em conjunto, é um trabalho de negociação, é um trabalho de investigação, é um trabalho muito, assim, difícil de se fazer, tem muita perspicácia, tem sensibilidade, é muita coisa que se tem dentro de tudo isso. A gente está falando aqui, é muito fácil hoje, mas é tudo muito difícil, é um trabalho muito árduo, né? E a gente tem um resultado para mostrar, que a gente tem que ter esse resultado para mostrar, como a gente tem sempre, mas é difícil, é muito difícil realmente, mas a gente sempre consegue, tem sempre um êxito nesse aí, como a gente teve agora. Ele vai parar na cidade? Não, na verdade, a gente queria isso, que ele saísse de lá. E, na verdade, ele chegou à casa da família, quando a gente negocia, já tinha negociado isso, porque ele tinha que sair e tinha que se alojar na casa de alguém. Né? E isso aí uma negociação, né, muito ampla e com muitos detalhes. Né? Se fosse falar aqui, a gente teria 7 dias para falar, na verdade, que todos os dias foram conversando, todos os dias aparecia um fato novo, todos os dias era uma pedra a ser colocada, enfim, mas conseguimos isso. Primeiro, eu gostaria de reiterar o que eu já tinha comentado com vocês num vídeo anterior sobre essa situação, né, de você pegar determinado elemento que no passado chamou atenção e você colocar como se fosse um fato jornalístico novo usando o nome do elemento do passado. É o caso aí do Lázaro pernambucano. O caso Lázaro foi lá de Goiás, né? Um elemento que era pago por fazendeiros, né? Era um pistoleiro. Pouca coisa a ver com esse chamado Lázaro pernambucano. Pouca coisa a ver. Agora mesmo a imprensa nacional está falando de um tal de Pablo Escobar brasileiro. Por quê? Porque encontraram um jacaré dentro de uma propriedade dele. Você sabe que o Pablo Escobar, né, o colombiano, ele tinha diversos animais silvestres, mas ele trazia da África. Não era nenhum jacaré papo amarelo, que é um animal, inclusive, daqui do Brasil. Né? Então aí eles inventam essas histórias. Então eu já começo a falar nisso aí, não tem nada a ver. E essa situação do camarada daqui com o outro de lá. Até na questão da condenação dele, né, ele saiu da cadeia após mais de 13 anos na cadeia na condicional. Ele saiu na condicional. Se houvesse análise do perfil psicológico dele, psiquiátrico, provavelmente ele não sairia da cadeia. Infelizmente não se tem atenção a esta questão, né? Aliás, eu digo uma coisa para vocês, muito político ladrão, que você talvez até pense em votar neles, viu? Eu não sei qual é a sua intenção, mas se um psiquiatra forense fizesse uma análise para ver se cessou a periculosidade dele voltar de meter a mão no dinheiro público, certamente o gatuno ainda estaria propenso aos hábitos anteriores. Provavelmente. Sobre esse caso do Lázaro pernambucano, eu lembro para vocês que ele estava sendo procurado no município de Glória do Goitá. Eram cerca de 120 homens, incluindo, fora os homens, né? Incluindo o canil. Cachorro atrás dele,
entrando no mato. E aí, ele estava lá, não, onde a polícia estava procurando? Não. A polícia estava procurando no norte, ele estava no sul. Ele estava na cidade vizinha de Vitória de Santo Antão. Inclusive, quando ele se entregou, todo arrumadinho, todo bem apresentado. Então é aquela questão que eu vivo dizendo para você, o que é fato, o que é versão. Ele se entregou? Se entregou. Ele foi preso? Bom, ele foi preso, não, ele está preso. Mas na realidade ele se entregou. Ele confessou? Até agora não se tem a informação. Não se tem a informação. Os inquéritos policiais têm prosseguimento. Deixa agora eu compartilhar a minha tela aqui com vocês para mostrar algumas informações, algumas notícias. Caso Beatriz, homem preso por assassinato de menina, é autorizado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco a participar da reconstituição do crime e reconhecimento das pessoas. É uma notícia bem importante porque o suspeito ele vai passar por essa reconstituição e certamente na reconstituição ele poderá narrar os fatos que podem ou não corroborar com as provas dos autos, né? É uma grande expectativa da família da menina Beatriz, bem como, neste momento, estão assegurados os votos, as assinaturas de parlamentares para a abertura da CPI do caso Beatriz na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Agora, como o governo tem maioria, vamos aguardar, né, os fatos, vamos aguardar se após a apresentação na Assembleia Legislativa, a CPI é aprovada ou não. Lembrando que tem pelo menos 3 deputadas que estão sendo questionadas pela mãe da Beatriz, porque supostamente são defensoras das crianças, adolescentes, das mulheres, e se recusaram a assinar a CPI. Outra manchete, com alta da Ômicron, o governo de Pernambuco amplia restrições e cancela feriado de carnaval. Mas será que é isso mesmo ou não? Bom, nós estamos aqui com o boletim de Covid-19 do governo de Pernambuco. Eu acho muito estranho que nesse boletim ainda tem gente que morreu no ano de 2020. Nós estamos em 2022, é? Nós estamos em 2022 e tem gente no boletim, ó, do boletim de Covid de Pernambuco, o último agora, de 2020. Como é que pode, hein? Só agora foi parar, né, no boletim. Vamos olhar aqui agora os dados estatísticos, mortalidade, 7 mortes registradas nas 24 horas, a média dos 7 dias, 13. Não aumentou. Novos casos, estou vendo aqui, ó, inclusive deu uma queda. Então por que decidiram mesmo fechar tudo de novo? Estranho, né? Estranho. Vamos olhar o Brasil, mortalidade no Brasil, uma queda na segunda-feira, a média dos 7 dias 765, não houve crescimento. Eu estou vendo, inclusive, ó, que também nos novos casos houve um decréscimo, viu? É como se a Ômicron estivesse perdendo a força, o que seria interessante para nós aqui. Se isso realmente estiver acontecendo, nós não deveremos passar o que os europeus passaram com a variante Ômicron, uma mortalidade alta, mesmo em vacinados, e os americanos também, Estados Unidos, uma mortalidade altíssima que ainda permanece neste momento. O presidente Jair Bolsonaro está em Pernambuco e depois vai ao Rio Grande do Norte para inaugurar as obras de transposição do Rio São Francisco. Uma das obras mais importantes, provavelmente, deste século. Uma obra que deve acabar com a situação de seca, deve impulsionar a economia, e eu posso, inclusive, garantir para você, porque no meu canal aqui do YouTube, no meu site, no meu Facebook, nas minhas redes sociais, tem uma matéria que eu fiz no Ceará sobre a situação das obras do Rio São Francisco, da transposição. Realmente, quando o rio chega, muda tudo. Muda tudo. O que era seco, não está mais seco, não tem mais seca. E projetos de irrigação já começam a ser implementados. Ou seja, é a agricultura, a economia que vai embora, a vida das pessoas que muda. E para você saber exatamente o que é esse projeto, eu tenho uma reportagem que eu separei aqui da TV Brasil,
para você entender como é grandioso, como esse projeto é grandioso. E vai acabar não apenas com a situação de seca, né, mas com a indústria da seca. Aquela situação do nordestino vivendo cabresto. E isso eu acredito que seja o mais importante para a população da nossa região. O solo seco castigado pelo sol é sinal de estiagem típica do semiárido nordestino. Na terra do seu Antônio, região de Salgueiro, interior pernambucano, a falta d'água prejudica a lavoura. Se nós tivesse água aqui, eu acho que nós era rico. Era. Porque a terra é boa, né? A terra é boa. Com o projeto de integração do Rio São Francisco, mais de 12 milhões de pessoas vão receber água em casa. O empreendimento conta com 2 eixos de transferência de água, o norte e o leste. As estruturas captam a água do Rio São Francisco, no interior de Pernambuco, para abastecer adutoras e ramais na região. Nós temos 2 eixos, o eixo leste, que vai no rumo Pernambuco, e o eixo norte, que vai no rumo de Fortaleza. O eixo leste já está em operação desde 2017, porém o eixo norte só ficou pronto agora recentemente, porque é uma estrutura muito longa. Nós temos aproximadamente 260 quilômetros de canais e 3 estações de bombeamento. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai visitar a estação de bombeamento do Eixo Norte 3 em Salgueiro, Pernambuco, estrutura capaz de levar água por canais e reservatórios para milhões de nordestinos. Essa é uma das estações mais importantes do Eixo Norte de bombeamento do Rio São Francisco. Toda essa estrutura é responsável por captar a água do Velho Chico e bombear 100 metros acima para que o rio siga o trajeto por canais e reservatórios até os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Aqui, as estações de bombeamento botam água nos canais, esses canais reservam água nesses reservatórios e dos reservatórios nós derivamos para entregar para os rios e os ramais correspondentes. Bom, e para completar e também terminar o programa, eu vou mostrar para vocês a reportagem que eu fiz no Ceará, no município de Brejo Santo, quando eu estive lá, das obras da transposição. Olha, gente, o momento é bem interessante para mim, porque eu só via falar da transposição do Rio São Francisco e durante, eu acredito que foram o quê? 3 governos, né? Primeiro governo de Lula, segundo governo de Lula, aí teve o governo de Dilma e ainda teve metade do governo dela, né? Porque o impeachment aconteceu no segundo governo, na metade aí do segundo governo. E se falando de transposição do Rio São Francisco, uma obra tão aguardada e tão esperada, e não saía do papel, e o que se via, infelizmente, eram denúncias de corrupção. Que a obra não saía porque havia corrupção, empresas ligadas a esta obra, elas sendo processadas, investigadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. Hoje, inclusive, ainda tem processo na Justiça. E a obra saiu do papel. Esse trecho aqui que você está vendo, esse trecho foi inaugurado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. No município de Brejo Santo não tem praia. Tem já um açude, o açude do Atalho, mas esse açude, ele não é muito legal assim para banho. O açude, que é o açude dos porcos, tem 2 barragens, Boi 1 e Boi 2. Está enchendo, mas já tem muita água. Nós vamos dar um passeio de lancha. Já tem local que pelo sonar se verifica cerca de 11 metros de profundidade.
Essa turbina é do atalho, é? Essa turbina é a água que está saindo do atalho e caindo aqui no que a gente chama de boiúme, que é em Brejo Santo, né? Então esse atalho é um assunto muito antigo que tem aqui da região. E aí essa transferência do São Francisco é uma sequência de açudes que um vai despejando no outro, né? Então aqui nós estamos aqui na saída do sangrador do atalho, que são esses dois tubos aí que fizeram, e o sangrador ali posterior, mas não está sangrando lá não. Muito obrigado a todos vocês aí pela audiência. Não deixa de visitar a nossa loja, viu? Tá aí na descrição do vídeo, logo abaixo aí, e também no site cardinal.com.br. Muito obrigado, hein? Um bom dia.